Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Antônio Pelissari, ministrando a disciplina Mecânica dos Solos Avançadas e Obras de Contenções. Hoje nós falaremos sobre o tópico 1.3 do nosso livro didático, onde trataremos sobre tensões verticais devido às cargas aplicadas na superfície. Como a gente sempre trabalha, vamos com situações problemas, vamos iniciar pela nossa situação problema, onde no desenvolvimento da videoaula chegaremos à conclusão e à resolução do problema. Mas nós devemos ter em mente que sempre que existe alguma carga sobre o terreno, ela irá aplicar uma tensão nas suas camadas imediatamente inferiores. E é uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala uma carga vertical do terreno. Isso não quer dizer que a carga. Então é interessante que a gente saiba, que a gente mantenha focado, que a disciplina ela é uma continuidade e no decorrer desta continuidade nós já calculamos, já aprendemos a calcular a ação de uma carga devido ao acréscimo de tensão devido ao peso próprio, diminuição da tensão devido a uma escavação, aumento da tensão devido a um aterro. Nós aprendemos também que o efeito da água, que à medida que nós rebaixamos o lençol freático, existe uma alteração, à medida que nós aumentamos o lençol freático, também existe uma devida alteração. Então vamos lá. Bom, então nós estamos aqui com uma situação, não é, que nós temos uma base circular onde será colocado um equipamento que será lançado na profundidade de 3 metros. E sobre essa base será submetida a uma carga distribuída de 50 kPa. Então nós precisamos, né, de saber como será o comportamento desta carga sobre o nosso terreno. Então, a situação, o problema da nossa disciplina de hoje se resume a isso, e onde nós estaremos desenvolvendo as nossas atividades, os nossos conhecimentos para chegarmos à conclusão dessa situação. Um outro conceito muito importante é que a gente, ao estudar o comportamento do solo, após ele receber um carregamento, existem duas formas de analisarmos o que vem acontecendo. Em primeiro lugar, nós temos que analisar a questão da ruptura. O que é ruptura? Ruptura, para a gente que é engenheiro, é um termo muito usado, é quando você tem a perda da estrutura, ou seja, o solo se rompe, deixando de suportar aquela carga. E existe uma outra condição de cálculo, de estudo, que diz respeito à deformação. Um exemplo bastante interessante que podemos ter a respeito de deformação é a questão da Torre de Pisa, que até o presente momento ela não se rompeu, ou seja, ela não caiu, a estrutura não atingiu a ruína, porém ela chegou numa posição em que a sua utilização se torna inviável devido à deformação. E não fiquem pensando, vocês, que toda hora que vocês calcularem um prédio e ele tiver uma deformação excessiva, vai virar ponto turístico, não. Na verdade, ele vai virar um problema de engenharia para você resolver. É importante também que a gente se atente à questão da distribuição das tensões de acordo com a profundidade, né? Nós temos aqui uma imagem do livro Caputo Pinto, que ele exemplifica bem a forma como que as tensões se distribuem.
É interessante também que a gente note que esta carga, essa transmissão de tensões, né, a qual o solo está sendo submetido, ela vai se dissipando de duas formas, porque ela não é transmitida verticalmente, ela é transmitida na base de um ângulo que vai distribuindo as cargas. Podemos notar aqui, ó, que à medida que nós vamos abaixando, o ângulo na verdade, o ângulo não aumenta, não. O que vai aumentando é a área de aplicação da carga. E ela vai passando a ser distribuída até chegar a um ponto não mais será haverá um acréscimo ao qual devemos considerar, passará a ser uma coisa um pouco mais tranquila, mais simples. Devemos também considerar a proposição de Buzinski, né? Que ele afirma que quando temos uma área carregada sobre uma placa de forma retangular com largura finita, e Buzinski definiu equações que fornecem as componentes de tensão em um ponto arbitrário qualquer dentro de um maciço semi-finito, linear, elástico, isotrópico e submetido a uma carga concentrada, conforme representado na figura 1.24. Considera uma carga pontual aplicada em uma superfície de terreno. Então, a proposição de Buzinski afirma que a tensão vertical é igual a 3 vezes a profundidade ao cubo dividido por 2 vezes π R2 mais Z2 elevado a 5 meios vezes Q. Então, isso assim, à primeira vista parece uma coisa um pouco complicada, mas vamos ver aqui um exemplo prático a respeito disso. Então, determinemos o acréscimo de tensão nos pontos A e B, representados pela figura a seguir, utilizando a equação de Buzinski. Então, nós temos aqui um acréscimo pontual de uma carga de 14 toneladas forças em um terreno e vamos calcular a atuação, o acréscimo da tensão a 3,5 metros de profundidade no ponto imediatamente abaixo, a aplicação da carga e um ponto deslocado 2 metros da aplicação da carga. Então, é uma substituição muito simples de fórmula. Nós chegamos aqui na situação, no ponto A, né, no primeiro caso, que nós temos um Z constante de 3,5, 2πr constante também, o R ao quadrado, qual é o raio, qual é a distância do ponto A a projeção, na verdade, né, da carga ao ponto A. Não existe raio, é zero, porque ele está imediatamente abaixo. Então, ao aplicarmos aqui a fórmula, né, novamente substituindo 3,5 por Z, nós temos que o acréscimo de tensão se tornou a 0,546 toneladas forças por metro quadrado. Enquanto no segundo caso, no ponto B, afastado de 2 metros, fazendo as substituições, a única coisa que alterou foi aquilo, como nós estamos imediatamente abaixo do ponto, nós temos 0, passamos a trabalhar agora com 2, que seria essa distância do ponto B à projeção do ponto de acréscimo de força. Newmark, então, que seria uma nova vertente, né, partiu da equação de Buzinski e seus estudos permitiram que a aplicação do conceito de diferentes tipos de geometria, considerando as tensões provocadas por carregamento uniformemente distribuído e que as áreas possam ser decompostas em retângulos. Esta proposição resolveu o problema para calcular as tensões verticais aplicadas por uma fundação quadrada ou retangular. A equação desenvolvida por Newmark foi reduzida a um fator de influência I, que pode ser obtido pelo ábaco apresentado nas figuras a seguir. Então, é importante que, quando estejamos trabalhando na proposição de Newmark,
nós temos um fator que é talvez seja esse fator que fará com que venhamos a entender ou não a situação. Nós temos que criar quadrados cujo aquele ponto que estamos pesquisando esteja, como nós estamos vendo aqui, esteja em nenhuma extremidade do quadrado. Então, no primeiro caso aqui, ó, temos um quadrado cuja o ponto está na extremidade daquele quadrado onde haverá a placa de influência, que seria um radier, que seria uma sapata. Nós temos o segundo caso, que o ponto de influência que eu quero saber, o acréscimo de carga, está na extremidade. Temos o terceiro caso, cujo ponto está no centro, e temos o quarto caso, cujo ponto está em D. Então, aqui nós calcularemos, né, o fator de influência através da consulta desse ábaco. Então, para a gente não ficar muito chato aqui falando muita teoria, vamos partir logo para um exemplo prático que eu acho que é bastante interessante. Eu gosto muito de desenvolver planilhas no Excel, a gente vai desenvolver, a gente vai fazer uma atividade aqui e a mesma será enviada para que vocês façam como critério de notas.